iniciar o nosso culto de adoração desta noite, adoração ao nosso Deus. Queria te convidar a abrir em Romanos 8. Pode encontrar. Todos acharam? Vamos ler então. Assim no versículo 1 fala: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E como efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Foi somente até aqui, né? Eu lembrei muito desse versículo da semana, o 8:1. Fala que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa condenação, amados, nós deixamos de sofrer, de passar a sofrer um juízo final, a partir do momento que a cruz do Calvário, através de Jesus, trouxe para mim e para você uma nova vida. Foi através da cruz de Jesus que foi possível eu e você vencer o pecado na carne. Porque através do sacrifício da cruz veio também o Espírito Santo. E amados, condenação nós não vamos sofrer no final, naquele grande dia, se nós andarmos inclinados segundo a vontade do Espírito. Nós estamos falando nesses 3 domingos sobre o Espírito que, Jesus falou que Ele habitaria em nós e estaria conosco. E esse Espírito, amados, Ele tem liberdade de querer nos levar para onde Ele quer. Ele muitas vezes é que direciona eu e você estar na casa do Senhor hoje. Ele muitas vezes ele faz eu cogitar mais as coisas do Espírito do que as coisas da carne. Então, quando eu ouço a voz do Espírito, a minha tendência é se inclinar para as coisas do Espírito. E é aí, amados, onde essa inclinação, ela traz vida e paz. Porque muitas pessoas, amados, ainda não conseguem se inclinar tanto para o Espírito, se inclinam mais para as coisas da carne e aí são vencidas por ela. Amados, ali, amados, há uma consequência. Nós sabemos que o pecado gera morte e espiritual. Mas graças ao Senhor, que nos deixou o Espírito Santo de Deus, eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós cogitamos viver pelo Espírito, amém? Não teria outra forma de eu e você estar aqui se nós não vivermos pelo Espírito, se nós não fôssemos inclinados para Ele, por Ele. Porque, amados, para vir na casa do Senhor, para servir ao Senhor, para adorar o Senhor em Espírito e verdade, só sendo inclinado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por você. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez para adorar o nosso Senhor, para entregar o nosso culto, para sentir a presença dEle, para aprender da palavra dEle, para se encher da presença dEle, para ser mais fortalecido pelo Espírito, amados. Porque quando nós estivermos buscando ao Senhor, nós estaremos mais fortes espiritualmente. E quando nós estamos mais fortes espiritualmente, amados, é mais difícil de eu e você errar. E se nós nos fortalecermos no Espírito e aprendermos dele e vivermos guiados por ele, amados, nós vamos viver aquilo que está escrito em 8:1. Não vai haver condenação. Amém? Então que nessa noite você possa ter chegado aqui, amados, debaixo dessa graça, dessa presença. E através dessa presença você possa dar o seu culto ao Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, Deus querido, Pai, primeiramente, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por
Meu Deus, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para a sua casa. Obrigado, meu Deus, porque através do teu Santo Espírito, Pai, o Senhor nos tem nos convencido daquilo que é, daquilo que não é. Obrigado, Jesus, porque através da cruz do Calvário, o Senhor nos deu, meu Pai, acesso, Pai. E não foi nem por merecimento, meu Deus, mas pela graça nós estamos aqui. Mas sabemos, meu Pai, que nós devemos ser guiados. Sabemos, meu Deus, que nós devemos ouvir a voz do teu Santo Espírito. Sabemos, meu Pai, que nós somos privilegiados, porque o Senhor nos prometeu que esse Espírito habitaria em nós. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui nesta noite mais uma vez. Creio, meu Deus, que através desse Espírito, Pai, em liberdade nós podemos te adorar. Nós podemos, meu Deus, nos aziar. Nós podemos, meu Deus, chegar diante da cruz do Calvário. Nós podemos, meu Deus, rasgar o nosso coração. Nós podemos, meu Pai, entrar com sinceridade na tua presença. Pedindo, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, onde nós temos errado. Perdoa todo tipo de iniquidade. Tudo aquilo que não foi mudado, Pai. Toda falta de conversão. Aonde nós não conseguimos ainda nos converter. Espírito Santo de Deus, faz uma obra maior em nós. Nos ajuda, nos instrui, nos ensina. Nos capacita, Pai. Nos convence, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos purificar. Nos ajuda, meu Deus, a nos santificar. Pai, é com alegria que nós estamos aqui nessa noite. Não é nem por um peso, Pai, em nome de Jesus, de cobrança. Não é, meu Deus, somente por formalidade. Não é, meu Deus, por religiosidade. Mas é porque nós amamos estar na tua presença, Senhor. Nós amamos estar na tua casa. Nós amamos, Pai, entoar louvores a ti. Nós amamos, meu Deus, por a tua presença é notória. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença venha marcar o mundo nessa noite, Pai. Visita cada vida, cada coração. Traz os que estão chegando em paz. Traz aqueles, meu Deus, que porventura não têm tido força. Meu Deus, muitas vezes nós temos orado, nós temos intercedido, nós temos clamado, Pai. Em nome de Jesus, que essa vida, Senhor, que é preciosa para ti, ela possa também ouvir a voz do teu Santo Espírito, Pai. Ela possa sentir saudade da tua presença. Ela possa, meu Deus, ir para a tua casa com alegria. Ela possa ser liberta. Ela possa ser salva. Ela possa ser resgatada, meu Deus. Em nome de Jesus, com a igreja nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Amém, amados. Já que essa igreja com a paz, Senhor. Vamos adorar a Deus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Temos gratidão no coração, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma sobrenatural. Já agradecemos a Deus pela vida da Cláudia, amém? Ela já fez a cirurgia, já está bem, já está em casa. Lógico que é muito recente, né? A dor. A Djanira não fez ainda não, né, Deus? A nossa amiga Djanira não fez, a nossa irmã, a Djanira ainda não foi feita, mas ela ainda está internada. Os cuidados também do médico, amém, amém? Estive lá também, glória a Deus, amém? Deus é bom, amém? Vamos continuar orando, amém? Para que realmente agora o Senhor seja manifesta sobre a sua igreja, para que Deus possa visitar tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor venha assim fazer, amém? Que a última palavra seja não do homem, não do homem da terra, mas seja a última palavra venha do Senhor, amém? Porque nele nós podemos confiar, amém, amado? Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Deus quer. Derramando tanta paz em nós.
Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e bendito é teu nome, Jesus. Toda a honra, Pai. Toda a glória, todo o louvor do Senhor. E graças a ti, Senhor. Porque como nós escolhemos as pessoas, escolhemos para sermos em obra, Pai.
Não bate de frente. Continue no propósito. E Deus vai trazer a luz do mal. Porque não vai ser da forma que o homem está pensando, não. Vai ser da forma que eu quero. Porque a última palavra vem do Pai, viu? Tu fizeste um propósito com Deus. Tu disse, continua. Porque ainda tem uma barreira para ser derrubada. E Deus vai tirar uma pedra de tropeço. E Deus vai entrar com você nessa peleja. Que você vai saber que é resposta de oração. Eu vejo um que eu for, o nome é a sua elegante, uma proposta chegando, viu? E que eu tocou o nome, achai, Deus mudando um contrato, uma briga, o que for necessário. Mas o Senhor diz que eu como o nome, a ser mas Deus vai mudar um que eu for, que a regra, achai, para não ter que achar uma lei, não ter que assumir uma vírgula, ou ter que assumir o elegante, aquilo que for necessário, neste ter que assumir o elegante, nesse documento, para que tu seja beneficiário e tu vai saber que é resposta de oração. Tu vai procurar um verso de A, de B, de C, ouve a voz do Senhor, porque é muita palavra, cada um quer dar o seu palpite. Um faz assim, o outro faz assim, o outro vai assim, mas meu Deus, assim, você conhece a voz do Senhor. O Senhor diz que eu vou que assumir o decante na minha igreja. Tudo tem um tempo determinado. E no tempo determinado, aquilo que precisar acrescentar, o Senhor vai acrescentar. E aquilo que precisar tirar, Deus vai tirar com mão forte. E agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém é a minha face, eu deixo convosco. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu Deus. Vai ser a igreja. Amém. Mais uma parte nosso. Mais a palavra do dízimo, da oferta, que faz parte do nosso culto. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo 126. Eu confesso para vocês que eu queria trocar. Mas o primeiro louvor e o segundo, o Senhor me deixou. Já tinha outra parte aqui preparada, mas não era. É essa mesmo. Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonhavam. Não, quem não tem sonho aqui? Todo mundo tem sonho, não tem? A gente sonha, né? Imagina, o Senhor tirou, da onde o Senhor tirou nós? De onde que o Senhor nos tirou e nos trouxe? A gente tinha um sonho e continua sonhando, né? Mas não parou por aqui. E o Senhor continua falando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se diz entre as nações: grande coisa fez o Senhor a este. E Deus continua falando, Ele fez grande coisa. Ele tirou nós do cativeiro, Ele trouxe nós aqui, Ele limpou nós, Ele nos deixou para estar aqui adorando, exaltando e cantando para a glória de Deus. E ainda Ele continua, Ele não parou. Ele ainda continua, grande coisa fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz nós regressar outra vez no cativeiro. Senhor, como mais corrente do sul, os que semeia em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo conosco os seus molhos. A gente está onde Ele nos tirou, de onde Ele colocou, e agora Ele ainda fala. É semeando, porque eu acho que todo mundo chegou aqui com
semeando, adorando a Deus, por Ele fazendo alguma coisa, com certeza. Mas Ele falou, é a semente que a gente planta, amor, não fica sem colher. O Senhor continua fazendo. Ele continua. Esses dias eu passei por um processo, porque eu fico agitada, eu fico bem nervosa. E era a IBF das crianças. E eu falei para Deus, foi ontem, eu falei para Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, não tenho criança, mas o Senhor sabe onde vai trazer. Eu fui orar. E o Senhor mandando eu ficar calma, que eu estou cuidando. Aí eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Ainda ontem eu fui trabalhar e falei, Senhor, eu ainda não tenho. As mães ligavam, algumas e outras não vai. As crianças não podem ir porque eu tenho isso, eu posso. Muitas coisas aconteceram. Mas eu falei, Senhor, tem que ser 20. O Senhor trouxe 25 crianças. Mas se a gente não plantar, a gente colhe. Então a gente tem que plantar. Cada sementinha, irmão, que vocês plantar, vocês vão colher. Ontem a parábola do semeador. E as crianças plantaram num copinho o feijão. E aí elas fizeram, plantaram e eu falei, leva para casa. Mas vai nascer na hora? Não. Vai nascer daqui uns dias. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Que não seja hoje, mas a gente vai colher. Então depende de mim e de você a semear. Então, irmão, hoje, faça que nem está falando aqui. Semeie com alegria. Venha semeando. O que você semear, não importa quanto seja, o que for. Mas Deus vai te responder. Então seja preparada, porque a vitória é grande. Deus não deixa ninguém voltar para casa com a mão vazia. Então, irmão, faça o que o Senhor colocar no seu coração. Porque eu não tenho nada para dar para vocês, mas o Senhor tem. E Ele é o único. E toda honra, toda glória é para Ele. E onde foi maravilhoso estar aqui participando com as crianças. Foi muito bom. As crianças não queriam nem ir embora. Estavam pedindo mais. Eu falei, não, combinado é combinado. A gente precisa acabar às 6 horas, porque os pais já estavam chegando. Mas foi maravilhoso. Então, amado, saia do seu lugar e venha. Semeie. Semeie com alegria. Que vocês não vão se arrepender. Amém? Irmão, cada vez que eu subo aqui, eu treino. Eu não treino. Mas vamos orar? Levantamos e vamos orar a Deus. Todo mundo põe a mão aqui para Deus abençoar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te adorar, te exaltar, Deus. Desde já, Senhor, repreende, meu Deus, o devorador. Entra nas casas, Senhor. Visita as famílias, meu Pai. Esteja no controle de tudo, Senhor. Porque eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem. E o Senhor fala na sua palavra, semeia. A gente vai colher com alegria, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Deus. Visita, meu Pai, cada família que está neste lugar, Deus. Papai, repreende o devorador. Entra nos lares, visita o trabalho, visita, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada. E eu agradeço pela minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar. Você que os seus dias, os seus fé, nossos filhos estão fazendo bem. Aleluia. Gradatíssimo. O Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma sobrenatural. Aleluia, Jesus. Todo
mas eu deixo de lado. Eu tenho meu chamado, só quero aceitar o que Deus tem pra mim. Eu sou o Senhor na batalha, não sou um fogo de palha. Deus é a minha escolha diária. Eu sei a minha trabalha, trabalha essa batalha. Deus é a minha escolha diária. Vamos ter que escolher, vamos fazer a viver. Se é carne ou espírito, quem é pecado vivo. Vamos ter que escolher, sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso, tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Eu escolho o Senhor na batalha, não sou fogo de palha. Deus é a minha escolha diária. Eu sei a minha trabalha nessa batalha. Deus é a minha escolha diária. Vamos ter que escolher, vamos fazer a viver. Se é carne ou espírito, quem eu alimentar virá vivo. Vamos ter que escolher, sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso, tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Vem o fogo do Espírito queimar a minha carne e a intimidade. Vem o fogo do Espírito queimar a minha carne e a intimidade. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Eu te quero, Senhor, e que coisa brilhar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Eu te quero, Senhor, e que coisa brilhar. Vamos ter que escolher, vamos fazer a viver. Se é carne ou espírito, quem eu alimentar fica vivo. Vamos ter que escolher, sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso, fica vivo. O celular dele tá muito moto. Vamos ter que Tá ruim mesmo. dizer não pra carne é preciso, tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja amada. Como eu digo, a paz do Senhor que excede todo o vosso entendimento. A paz que esse mundo não tem para dar, é só o Senhor. Hoje é um dia de alegria no meu coração. Que bom poder rever o pastor Walter, que alguns anos atrás, eu creio 18, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, né? Você esteve aqui
tem o evangelismo aí fora, o corpo do rolete, né? Hã? Já? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou grandemente nesse dia, vidas foram alcançadas. O tempo passa e a gente não fica velho, né? Nem de cabelo branco. Não, nem cabelo branco. Era de um livro, né? É, acho que eu tinha 30 e poucos anos, 32 anos. O pastor está novinho, graças a Deus, né? Ó, está aqui conosco o pastor Walter, né? Que é o preletor da noite, graças a Deus. A pastora Vanusa. É que o olho aqui está meio. Vanessa, a filha Tássila, o nome é abençoado, Tássila, né? Tássila, o neto Luca e o neto Heitor, graças a Deus. Tem mais alguém que está nos visitando, acompanhando, que não foi registrado aqui? Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Abençoar essas vidas. E hoje vamos falar do Espírito Santo de Deus, né? Deixa o Espírito te envolver, né? Deixa o Espírito Santo te envolver, que você vai ver a glória de Deus aqui em você, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui em comunhão, Senhor. Papai, podendo glorificar e adorar o teu santo nome. Nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos que aqui se colocaram para poder estar reunidos em um só propósito, em buscar em primeiro lugar o teu reino, o teu governo, o teu querer. Sabemos que todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar em nossas vidas para a glória do teu nome. Senhor, abençoa a vida do pastor Walter para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, que essa palavra seja uma palavra revelada na tábua do nosso coração para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Pastor Walter, você tem uma palavra? Não sei, né? Não estou lembrando dele. Ele está falando bastante, mas nós não estamos lembrando que faz muito tempo, né? Eu só quero falar algo para a família, né? Vocês têm um projeto no coração de que eu for da sua Lebasteria Becando. O Senhor diz assim, que por esses dias Deus vai dar um sinal. Teve uma situação que abateu, entristeceram vocês, mas isso não significa que ainda eu, que a sua decante, que a promessa não vai ser entregue nas mãos de vocês. O Senhor diz: descansem, alegre o coração de vocês, porque Deus vai inclinar o coração de uma pessoa e haverá um investimento. Vocês não precisarão colocar as mãos, não. O próprio Deus vai levantar essa pessoa em favor da causa de vocês, e esse algo vai acontecer, viu? E é um tempo novo, uma história nova. Vai ter uma correria aí, viu? Aqui eu subo, aqui a forma, e achar. Porque você sabe que quando Deus entrega algo nas nossas mãos, entrega para a família, e vocês mais ainda, porque é um todo, né? A família, de que a sua devastação, Deus vai ajustar algumas coisas. Andei, a sua devastação, Deus vai tirar também algumas coisas. Porque aquele que não soma não vai dividir. De que a sua, se como não ouve a forma, e a chave. Suíte que não for, mas descanse o coração, que Deus por esses dias vai dar um sinal, que vocês saberão que a resposta de oração. Não que a sua decante, o Senhor também me mostra de que a sua decante um documento, de que a sua derramanai e a chave. Haverá uma de que a sua, um ajuste nesse documento aí, viu? Andei que a sua decante, Deus vai ajustar, que é melhor agora, ajustar agora, antes do começo. Andei que a sua, antes que tudo iniciar. O
O Senhor diz assim que Ele vai ajustar isso, mas Ele vai entregar nas mãos de você, vai bater uma terra, vai entregar nas mãos de vocês essa grande vitória, e vocês saberão que a resposta de oração é a minha paz no estou com você. Amém, amado? Deus abençoe. Eu lembrei um pouquinho dela. Nossa, essa menina. Ela louvou. Isso. Mas muito. Parece comigo, parece. São muito bonitos. Parece comigo ou com a mãe dela, pastor? Comigo, né? Comigo. Agora. Mas ela tem esses traços da mãe, a coisinha dele. A gente mais tem 10 anos, porque meu filho mais velho tinha 1 ano e meio. Agora ele está com 10 É isso, não. 2019, 20. Ele estava falando, né, que aqui, né? Eu falei, mas quando vocês vieram, nós não tínhamos isso aqui. Não. Era bem rústico. Isso. Mas glória a Deus, tá vendo? Quando Deus fala e se responsabiliza. Assim não vai ser diferente na vida de vocês. O Senhor falou, Ele vai se responsabilizar em cada vida de vocês, e agora o Senhor vai se manifesta. Nós estamos felizes por vocês estarem aqui. Amém? Deus abençoe. Pastor Walter. Ele está falando sobre o que nós vemos. Eu esqueci que ele é novo ainda. Para nós já passou muitos anos, então nós já estamos bem mais velhinhos. Vocês ainda são jovens. Pai Senhor, igreja. Amém. Irmãos, quanto tempo! Oh, Senhor Teresa, quanto tempo! O pastor Luiz, na hora que eu cheguei ali, ele já falou: Pastor Walter, você só não ficou mais branco, ele está com a mesma cara. Ô, pastor Luiz, eu vou vontade de chorar aqui, estou feliz com você. Deu um abraço apertado nele. O pastor Luiz é um grande amigo, um grande homem de Deus. Coluna, pastor Ivanir, Deus abençoe a senhora também. Eu tive aqui também tive um evento que teve fora, né, Teresa? Eu lembro do porco do leite. É porque eu gosto de comer, né, pastor? Você sabe disso, né? Eu não tenho vergonha de falar, mas eu gosto de comer. Eu não tenho essa frescura. Eu, se for até bem cozidinho, eu como tombo. Eu não tenho problema com isso aí. Não, eu sou muito simples. Eu vim para Jesus com muita simplicidade. Eu acho que Jesus é simples, né, pastor? Eu acho que falar de Jesus é natural, você não precisa forçar a falar de Jesus. O ambiente que você chega, você não precisa falar que você é crente. A tua postura mostra. Né? Ninguém é forçado a falar de Jesus. Mas eu mencionei uma palavra sobre isso. Não foi você que escolheu Jesus. Jesus que te escolheu. Né? Jesus falou isso. Então a gente fica muito. Quando eu vim para Jesus, não, eu escolhi você. Você está vivo porque eu quis. Você está de pé porque eu quis. Você ainda respira porque eu quero. Ainda tem adorador aqui, você está feliz. Aí o irmão me abraçou, o irmão falou: Pastor, eu conheço você. Eu falei: rapaz, você lembra do bater. O senhor disse uma palavra que até hoje eu não esqueço sobre Apocalipse. Você vê, né? Isso que é bom. Isso que Deus fala, você tem que andar certo. Tem uma hora você está errado, mas eu vou te encontrar. Irmãos, muito obrigado. É uma honra muito grande, pastor, por estar aqui. Ele lembrou da Nicole, não lembrou da Tata. A Nicole mora aqui pertinho, pastor. Ele lembrou da Nicole e lembrou. Eu falei para ele que ela viajou, voltou, ela mora aqui. Ela mora perto da casa do pastor. O pastor mora no Bahia, ela também mora no Bahia. Irmãos, eu estudei muito sobre o tema, que foi nos orientados a ser falado, sobre Jó 14 e 17, é isso? Por exemplo, que eu vou falar nesse contexto, pessoal, aqui, Jó foi um exemplo de cristianismo. Deus chega como exemplo. Você vê quando Satanás se apresenta a Deus, ele fala de Jó: viste, meu filho? E no momento que é escrito esse contexto, Jó ele queria se esconder de tudo aquilo que ele já fez. Ele se sentia até se envergonhado de apresentar a Deus. E eu li muito isso. Que no versículo 14, ele fala muito forte sobre uma situação aqui. Eu marquei. Eu queria compartilhar com a igreja. Quero agradecer também muito a minha família por estar comigo. Os meus netos já sumiram. Já cadê esse povo? Cadê eles? Estão na salinha? Esses meninos aí que são bênçãos, né, irmãos? Tudo aí. O irmão falou assim: só está esse pouquinho de gente de você. Eu falei: mas eu estava porque esse povo não der glória, eu ia dar. Amém? O pregador não anda sozinho. O pregador que anda sozinho, você tem que desconfiar. Porque se a própria esposa dele aguenta ouvir ele, quem aguenta? Tem crente aqui? Vocês vão aguentar aí? Vamos colocar de pé, nós, em reverência à palavra de Deus, que nós aprendemos assim, e aquilo que é bom a gente leva para a vida.
Diz assim a palavra do Senhor. João 14:17. As minhas transgressões está selada num saco amontoado as minhas iniquidades. Amém? Pode ser sentado, isso. Esse contexto bíblico, Jó entra na sua vida como se fosse uma árvore que secaria, mas mesmo ela seca, ela consegue florescer. Isso chamou muito a atenção, falou muito no meu coração. Porém, quando eu vinha para cá, no caminho, quando eu levantei, comecei a ver mais um pouco, a esposa, minha filha hoje me presenteou, fez um almoço para mim, fazia tanto tempo que ela não fazia um almoço para mim, às vezes eu tinha até que implorar para cozinhar, hoje eu estou com o coração, ela cozinhou, cozinha aquela beleza, rapaz, eu sou privilegiado, porque a igreja conhece um pouco da minha história, eu sou um ex-morador de rua, morei na rua há 17 anos, e hoje Deus me deu minha família, eu sou um cara muito espontâneo com palavras, então eu não tenho muita dificuldade para falar de Cristo, eu não tenho dificuldade porque vindo da onde eu vim e sendo quem eu sou hoje, falar de Jesus é facilidade. Abre lá em Atos dos Apóstolos. Eu sei que é o tema, que é de perdão. Eu dei uma explanada somente, me perdoe, mas eu gostaria de ler isso aqui que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Sentado mesmo, com muita simplicidade, com muito carinho eu tenho ao líder dessa igreja, nossa irmã Teresa, obrigado por me convidar, viu? Por lembrar de nós. Tem amizade, irmã Teresa, que é Deus que nos apresenta, né? E essa não morre, de jeito nenhum. Atos 9, versículo 15, somente isso para mim falar um pouco mais. Disse-lhe, porém, o Senhor. Atos capítulo 9, versículo 15. Quem achou de amém? Amém. Quem achou de eu estou procurando. Porque a gente precisa ler mais Bíblia quando a gente não demora para achar o livro. Sabia? Que quando você já sabe mais ou menos onde está, você vai lá e já pega. E Bíblia a gente não pode deixar de ler, porque Bíblia é manual do crente. Você quer ter a sabedoria, lê Bíblia. É a boca de Deus falando. Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 15 diz assim, Atos 9:15. Disse, porém o Senhor, vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis dos filhos de Israel. Pode ficar tranquilo aí. A gente sabe que esse contexto aqui, pastor, o senhor que conhece um pouco mais a Bíblia que eu, sabe que nesse momento teve uma conversão de Saulo para Paulo, de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, perdão. E no meio do caminho Deus se revela a ele. E o que me chamou muito a atenção aqui, irmã, é que nesse momento Saulo ele não suportava a rejeição. A Bíblia fala que Saulo, quando tinha um pecado dentro dele mesmo, que não suportava ver crente. Deus tinha um chamado muito grande sobre a vida de Saulo, mas Saulo não aceitava viver no meio do cristianismo. E o que me leva nessa noite a falar sobre isso, já que é um culto de família, é que nós entendemos e sabemos que Deus tem conosco. Sabemos que do jeito que está, não dá para ficar. Sabemos que a cura só vem de Deus, mas não aceitamos aquilo que Deus tem. E o crente, às vezes, ele é forjado em dificuldades por não aceitar aquilo que Deus tem. Ele se acostuma a ficar na zona de conforto, querer do jeito que ele quer, não da maneira que Deus quer. É igual quando nós escolhemos aquilo para nós, que não é de Deus, mas não só o nosso ego fica legal. Deus precisou secar Saulo para ele entender que o único mantenedor da vida dele seria Deus. Aleluia. E às vezes você vê pessoas passando por situações que Deus fez ela chegar naquela situação, até ela aprender que é Deus que manda na vida dela. E é muito forte isso. Porque o chamado que Deus tinha sobre a vida de Paulo era muito grande. E no começo da história, você vê que no meio do caminho Deus se revela a ele. Primeira coisa que eu vejo aqui, vai ter situações que você vai viver, que você vai ter que passar sozinho, só você e Deus. Pastor, você vê que no meio do caminho de Damasco, o resplendor de luz o cega. E Deus se revela e fala para ele assim, olha, Paulo, por que ele persegue? E Paulo vira para lá e para cá, creio eu vou fazer uma analogia, que ele não vê quem é, mas ele ouve. A gente pode até não ver, mas que a gente sabe que é a voz de Deus, a gente sabe. Aleluia. A gente sabe que é Deus falando. Quando nós estamos fora da direção, quando nós estamos caminhando naquilo que Deus não quer. E hoje na Santa Ceia eu preguei sobre isso. Falei que o segredo do crente para ser bem estabelecido na obra de Deus, não estou falando de poder aquisitivo, nem conta bancária, nem carro do ano. Eu estou falando de ter paz, tranquilidade, dormir, acordar com o Espírito Santo.
ceia. Líderes têm que começar a cobrar ele para ele dar. Começa a dar desculpa para servir a Deus. Hoje não dá, hoje meu filho está doente, meu marido não é crente. Isso são as desculpas espirituais. Porque quando a gente entende a voz de Deus, nós sabemos que não é a liderança que tem que chamar, mas nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Eu tenho que estar lá, é a minha obrigação com Deus. É o mínimo que eu tenho que fazer. É mudar o meu rumo. Eu quando eu morava na rua, eu pedi a minha conversão para Deus, eu falei, se tu me tirar desse lixo, do crime, eu vou te servir o resto da vida. Eu não quero falar bonito, mas eu quero ser a diferença. Eu não quero ser destacado, eu não quero curtir em Facebook. Eu quero a tua presença, quero a tua presença. Levanta a mão para adorar. Não é destaque, você não precisa de destaque nenhum. Quando você entende aquilo que Deus tem na sua vida, você não mendiga mais caindo. Você é conduzido pelo Espírito. Mas eu não olho para Bíblia, eu estava falando. Pediste uma carta que foi no meio do caminho, no meio do caminho aconteceu que teve uma resplandecor de luz. Deus precisou cegar. Primeira cegueira aqui era tirar a cegueira do imundo e trazer a espiritual. Quando Deus começa a fazer você enxergar as coisas espirituais, o mundo já te começa a te incomodar. Eu sinto que era assim. Eu amava viver na porta de campo, na beira de campo jogando bola, quando a família para jogar bola. Eu amava perder tempos e tempos alisando o carro, lavando. Chama de mecanizaram. Ninguém pode tocar. Ah, isso aqui é coisa linda. E lambia pra lá, lambia pra cá. Uma lambeção. Sabendo que tudo é passageiro, tudo fica. A gente exalta coisas sem necessidade de ser exaltada. E tem que ser exaltado na nossa vida Jesus Cristo Nazareno. Se naquele momento a naturalidade de Deus era trabalhar sobre a vida de Saulo. Porque ele era perseguição de Cristo, começou com a perseguição dele, era para perseguir até a morte, provocando perturbação. O sumo sacerdote do caminho de Damasco autoriza acontecer isso na vida de Saulo. Saulo precisava acordar e se converter. Às vezes nós estamos aqui, mas nós não somos convertidos, somos só convencidos. E a conversão, ela vem de dentro para fora. Quem é convertido, meu irmão, não se preocupa com abraço, com aperto de mão, com carinho. Tem gente que é melancólico. Se não abraçar, ele fica chorando, tudo aí. Foi embora, foi com Deus. Não tem esse tipo de apego, eu sei de onde eu vim. Eu conheço quem anda comigo. Eu ainda sei ouvir a voz de Deus. A Bíblia ensina que dá paz, tem paz. Tem quem adora, está aí. Só que às vezes está perturbado, deixa ele embora. E está indo bem. Pastor, porque às vezes a pessoa está perturbada ali, acaba te perturbando. É que a prova da Bíblia, lembra da cura da menina? O que Jesus fez quando chegou na casa? Lembra, irmãos? Sai todo mundo para fora, deixa só o pai e a mãe dela. Porque era o único que tinha as visões espirituais dos dois. O pai e a mãe, o resto estava ali para encher o saco. Desculpa a expressão, o senhor não se reconhece. Pediu para todo mundo sair, não foi assim que está escrito lá? Jesus deu só uma palavra, primeiro Jesus mandou ele ir. Ele foi só que a fé dele que não estava muito bem linguada, quando ele chegou lá, estava todo mundo com aquela cara de bolacha para aquele de coruja, olhando, ficou todo mundo olhando. Porque tem gente que não faz, tem gente que não toma de tudo, mas olha das férias, igual fé capinqueira. Mas fazer que é bom, não faz. Glória a Deus, você tem. Já foi rapidinho, pastor. Diz a Bíblia que precisou ser cego mundanamente para ter visão espiritualmente. Tá? Isso trouxe muito comigo, tá? Porque o que me chamou muito a atenção aqui foi que a Bíblia não fala, mas o livro que é aqui na Bíblia fala que Deus ele fala com Jesus, fala com Deus e fala ele mesmo não querendo, eu vou converter ele, porque ele vai ser escritor, ele vai ser apóstolo. Então, às vezes, irmão, você pode não querer, mas nem que for errado, Deus traz. Porque ele não abre mão daquilo que ele tem na sua vida. Por isso você vê muitas pessoas, para sair desse tipo de ambiente, a pessoa olha e fala, você não é crente? Não, eu estou afastado. Você tem um cara de cristão, você não é evangélico? Não estou indo mais. Ainda existe aqueles que não falam assim, eu estou indo, mas eu estou meio frio, então você precisa esquentar. E isso é a gente, não é liderança. Isso não é Deus. Quando Deus cobra Nicodemos,
Ele fala, o problema é teu. Você que precisa nascer de novo. É você. Aí ele falou, mas como pode um homem ser mulher e nascer de novo? Ele falou, estou falando do Espírito e não da carne. Você precisa nascer do Espírito. Porque às vezes carnal a gente já é. A gente chega na casa de alguns que a gente não consegue ver a paz do Espírito. Falta a conversão. Eu tenho que falar isso, porque isso aqui é um culto de família. E é o melhor lugar, é a sua casa. Se você não conseguir tiver paz dentro da tua casa, você vai ter paz aonde? Aonde nós vamos ter paz, pastor? É a nossa casa que é o nosso reduto. O salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a tua casa. Se eu não tiver paz, se eu não conseguir ter paz naquele ambiente ali que está a minha família, eu vou ter paz com onde? Eu fico preocupado quando as pessoas me viram e falam, pastor, às vezes eu preciso estar na rua do que estar dentro de casa. Por quê? A tua casa, é o teu povo que te espera. Não existe melhor prazer quando eu chego em casa. Eu sei que eu tenho que resolver tudo, mas eu fico assim, para Deus. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, que homens aqui que são casados sabem o que eu estou falando. Você é pai, você é marido, você é conselheiro, você é líder. É assim ou não é, pastor? E às vezes eu fico com Deus, às vezes eu trabalho de casa assim, mas alguma coisa para Jesus, eu vou ter que resolver isso para você. Porque é você que é o líder. Por que não deixa ela? Porque eu coloquei você na vida dela. Algumas coisas ela vai até resolver, mas algumas coisas ela vai esperar você resolver. E é você. E está tudo bem, porque Deus chamou você para resolver. Só que esse contexto que eu estou falando aqui, diz que o pecado estava dentro da vida dele, precisava de uma conversão de dentro para fora. Precisava ele enxergar quem estava pecando. Olha o tipo de pecado, ser perseguidor. Não tinha por que ele perseguir aos cristãos e a Jesus. Às vezes não tem porquê a gente viver daquele jeito, mas a gente quer viver. E eu vou dizer uma coisa que vai doer, mas eu tenho que falar. Quem sai de uma igreja por causa de pessoas não tem trocar de Jesus. É verdade, Jesus. Todo mundo vai chorar aqui. É forte. Quem entra por causa de Jesus fica. Ninguém sai de igreja por causa dos outros. Porque pisou no teu carro. Você conhece as marcas do carro? Não. Nunca saí de igreja por causa de líder. Mas eu sempre soube baixar a cabeça para líder. Porque a humildade leva a honra. E a gratidão de muita Deus. Não teve um dia que o meu líder falou, não vai fazer, nunca. Não, eu. Tá bom. A gente precisa ter isso com a gente, carregar isso. Se chama o que eu quero, não falar até agora. Toda vez que eu subo aqui, eu tremo. Temor de Deus. Quando a gente não temos esse temor, começa a perder. Deus precisava explicar isso para Saulo. Faltava na vida dele temor de Deus. Existe, meu pastor. Bem colocado. Quando nos falta temor, a gente acha essas coisas normal. Ah, eu estou cansado, hoje eu não vou. E a gente sabe que é preguiça, para outras coisas a gente vai. Dá vontade de comer uma casquinha no shopping, rapidinho você toma um boa ducha, põe uma roupa e vai. Dá vontade de chupar um sorvete, rapidinho você vai. É por que para Deus não pode ser assim? É igual uma coisa que você bate na tecla, campanha do quilo. A pessoa separa lá, fubá, sal e traz. Eu só como isso na minha casa. Fubá e sal. Por que eu sou bravo nisso então? Por que quando ele não para mim fazer um churrasco, eu quero levar a pior linguiça? Eu como a pior linguiça na minha mesa? E por que os outros trazem a pior? Acabou o lado, fica com esfria, veja? Porque a gente começa a fazer um comparativo. E é verdade. Será que Deus dá qualquer coisa para você? Quando a pessoa vai doar uma roupa, a pessoa quer doar a pior roupa, porque na tua rasgada, estrupiada, fala, pano de chão, meu filho. Vai te dar, porque eu já não quero mais ninguém. Mas Bruno, ninguém quer rasgar, você não quer rasgar, ninguém quer. Acabou o lado, você vem daqui. Glória a Deus. E aí diz que uma grande voz fala sobre ele. E essa voz nós não podemos deixar de ouvir, a voz de Deus. Só move a voz de Deus que é fingido. Mas não é comigo que está falando. Tem certeza? Comigo está tudo bem, eu sou santo, eu só falo na canela. A gente sabe. Quando está fora do tomate. Então a gente não tem como cobrar Deus, porque a gente também não está fazendo nada. Não dá para a gente falar, abre a porta, se eu não estou fazendo nada. Eu quero pregar, mas eu não leio Bíblia. Eu quero louvar, mas eu não escuto louvor em casa.
Eu quero a oportunidade, mas estou me preparando para isso. É igual peguei para jovem. Eu vi isso, eles encontram muito jovem querendo casar, mas não sabem fazer arroz. Quer casar como, filho? Você não sabe nem cozinhar. Primeiro a gente aprende a cuidar, para depois ser cuidado. Bom, glória a Deus. Não tem como Deus te contar a gente fazer nada, a gente não tem nem preparo. Deus não vai dar para ninguém se preparar. Por isso que Deus tem Jó como exemplo, porque ele era um cara preparado para ser provado. Como é que a gente lidar com as aprovações? Eu disse para Deus uma vez, quando eu era usuário, eu falei, Jesus, eu preciso me converter, eu não sou convertido. E às vezes eu digo para Deus assim, pastor, isso. Tanta gente que podia ter escolhido, tu escolheu. Um cara que não é grosso e ignorante. Eu sou uma corda, cara. Mas eu não tenho paciência nem comigo. E ontem de madrugada eu disse até isso. Eu falei, tu deveria de me levar, porque tem caras melhores do que eu. E prega melhor do que eu. E fala muito melhor que eu. Onde eu disse, olha, antes de eu pegar, eu falei, olha, eu quero dizer para ti que hoje estou nesse culto. Mas eu sou um coitado, que se é a tua palavra que você tem. Tu sabe que eu mal sei expressar por trás. Agora, se tu me ajudar, Pai. Qual é o segredo? É dizer que ele é tudo e você é nada. Aleluia, glória a Deus. Sempre quando você se portar como menor, ele vai ser sempre maior. Aleluia, Jesus. Sempre ele vai ser maior. Situações que acontecem comigo, as pessoas falam, como é que aconteceu? Eu falo assim, não sei, é só você perguntando para ele. Hoje meu pastor falou, quando você vai pregar. Eu falei, Jesus, eu falei ontem aquele assunto hoje, aí hoje você fala que eu vou pregar. Diz o contexto aqui, pastor, e disse, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu pertences. Tudo é para te reconciliar com os gaviões, né? Aceitar que você é assim e está perseguindo o Senhor, não vai te fazer nada. O que falta para a gente mudar para Deus? Sendo que Ele já sempre fez tudo por nós. O que falta? Está te faltando alguma coisa? Você sabe que não. Você sabe que Ele nunca deixou faltar nada para você. Ele sempre já falou esse Senhor na tua mão. Eu quero trazer essa palavra nesse momento para a gente poder fazer uma analogia. Às vezes a gente abandona aquilo que Deus tem, sem Ele nem merecer a gente abandonar. Porque às vezes eu me olho nesse eu não acredito em chegar onde eu cheguei, mesmo sendo analfabeto. E a gratidão é por isso que eu digo, a gente precisa ser grato. Se tu não passa lá, ela porta. Ser grato a Deus nunca me deixou sozinho. Mesmo eu não tendo, Ele trazia. Mesmo eu não conseguindo, Ele fazia acontecer. Eu falava, não consigo, eu não tenho. E daqui a pouco chegava alguém e falava, olha, Deus conversou comigo, o pastor, ele mandou vir falar com o senhor. Mas conversou comigo, o senhor sabe que ele conversou. Porque tu ainda sabe ouvir a voz de Deus. Levanta a mão quem sabe ouvir a voz de Deus aqui, pelo amor de Deus. Quem é adorador, não glória para Ele, mas vamos lá bem forte. E no meio do caminho, Deus pergunta para ele, dura para você? Porque Deus só queria perguntar aqui, pastor Luiz. Pastor Luiz, ele perguntou, eu nunca te fiz nada. Eu nunca fiz nada para você. Diz que a luz do céu começa a falar muito forte no coração dele. Você nem estava tão agitado, tão preocupado, pecando tanto que ele não sabia nem que era Deus que estava falando com ele. Por que tu me persegues? E ele entendeu autonomicamente essa palavra. Só que quando ele cai em si, ele vem e fala, o que queres que eu te faça? O que tu queres? Tem hora que a gente tem que parar de pedir e começar a perguntar. O que tu queres de mim, Jesus? Porque sozinho eu não estou conseguindo decifrar. Mas o que tu quer, minha família? É a conversão do meu marido? Então converte esse homem. Ele é muito bravo, ele é igual um avião, mas converte ele. Porque tem ser humano que ele vai trazer o passado para o presente.
Ele grita dentro de casa, eu sou daqui, a faca, assim, meu arrasto. Você não é mais meu filho. Você é convertido, lavado pelo poder de Cristo. Deus te resgatou, você é um homem diferente. Você é protetor de casa, você é uma oração, você é homem do lar, guarda-maia dentro de casa, porque instrumento na mão de Deus. Deus chamou como cuidador, adotador, provedor, cuidador. Oh, meu irmão, Deus te chamou para ser um homem de casa. O sacerdote. As pessoas não têm que ter medo por você, ela tem que ter respeito. Você tem que fazer falta. Ai, meu Deus, chegou, meu Deus, vai começar a tremer. Não é isso não. Você precisa fazer falta. Meu Deus, que falta faz? Esse homem, ele tem as ideias, ele resolve. É isso. Não é medo. A palavra de Deus, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter temor. Que temor. É isso que ele fala. O que tu queres que eu te faça? Levante na cidade, irá ser a dito do que te convém fazer. Primeira coisa. Segunda coisa foi aquela conversão da luz do aniversário. Agora a segunda coisa é se humilhar. Por quê? Porque a oração, ela é humilhação. Não é pedido. Tem gente que fala, eu vou orar para pedir. Não. Oração é humilhação. Você pode ver quando você começa a orar, já começa a se humilhar, Deus já começa a entrar. Senhor, eu estou de joelho porque sozinho não estou conseguindo. Senhor, eu tenho que trabalhar, estou de joelho porque eu estou receoso no como eu vou resolver essa reunião. Pai, eu preciso ter essa reunião com os pastores, com os irmãos. Eu não tenho o que falar. Dentro de mim vai ser carnalmente, mas se tu me ajudar, oração é entrega, é esvaziamento, é deixar Deus fazer. Isso é oração. Por isso que ele falou, vai com a mão direita. Lá é uma missão que tu vai fazer. No caminho Deus o cegou, lembra? E já o que tu queres que eu te faça? Vá. Eu vou te falar o que tu vai fazer. Aí ele fala mais aqui. Levanta-te. Porque ele já estava no chão. Lembra que eu falei? Segue. E lá será dito o que convém fazer. Isso é muito forte. Os varões que iam com ele se espantaram, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O que eu falei no começo? Vai ter coisa que é você só que vai escutar. Você sabia que com particulares, homens, eu me coloco nisso, que Deus vai mostrar para a tua esposa, mas não vai mostrar para você? Sabia disso? Deus às vezes tem que se revelar para ela, mostra para ela, mas não mostra para você. Mas que irmão aqui, está errado. Vamos falar com Deus. Mas Deus vai mostrar para ela. Amor, eu tive um sonho, acho que não é legal a gente fazer essa parada aí não. E às vezes, nós com o nosso orgulho masculino, você me permite colocar isso, pastor? O que eu estou fazendo? Sou o homem da casa. Mas às vezes a gente está tão transtornado, com tanta coisa para fazer, trabalhar, colocar na mesa, buscar, trazer para as crianças, a gente quer fechar um negócio rapidamente, resolver alguma coisa rapidamente, a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Ela não, ela está focada na oração. Por isso que vocês sempre serão, a coluna do teu lar. A coluna. Você não vê pastor bem sucedido sem uma boa companheira de oração. Vê? O homem bem sucedido em qualquer área da sua vida, ele sempre é bem sucedido quando ele tem uma boa cabeça do teu lado. Que sabe tomar as decisões grandes junto com ele. E ele também não pode ter aquele orgulho e nem aquela arrogância de falar, deixa que eu faço sozinho. Por quê? Porque quando está errado, todo mundo paga. Tem glória que eu vou embora. Sabia disso? Ou eu estou perdendo alguma coisa errada aqui? Se eu tiver, diga. O homem bem sucedido, ele sempre tem uma companheira boa de oração, boa intercessora. Tem boa liderança no seu lar. Não estou falando de fogão aqui, não. Eu estou falando de boa liderança do lar. Quando ela vê a coisa pegando fogo, ela, opa, Jesus está aqui em casa. Opa, primeiro nós vamos orar, depois eu ver o que Deus vai fazer. Ela vê um homem que não doido para lá e para cá, o filho morrendo. Ela, ô mãe, opa, peraí. Já olhando
a se esvaziar. E às vezes a gente tem que se desvaziar daquela correria toda, aquela turbulência, para olhar para Deus. A hora que ele fala, Senhor, recalcinar os rebeliões é rejeitar. Às vezes é difícil o absurdo do próprio eu. A fatalidade das consequências que ele já vinha vivendo. E Deus já sabia que aquilo nos sufocava verdadeiramente. A sua providência teve que ser rapidamente ali sobre o ministro de Deus. Olha, o que é isso aqui? Que a palavra de Deus, ela pode ser dura, árdua, mas é eficaz. Não existe palavra que mata. O que mata é pecado. Palavra não. Palavra ela sempre vai ser confronto contra nós. Deus sempre nos confrontando para nós sermos melhores. Você precisa ser melhor aqui. É desse jeito. Eu não estou falando de faculdade. A melhor faculdade que existe é isso que eu já disse agora no começo. É a palavra. A gente precisa ter o hábito de gostar de ler a palavra. De praticar a palavra. O louvor é lindo. Eu tenho levitas dentro de casa. A maioria do meu povo são tudo levita. Rasca um pouquinho na Bíblia, minha filha ali, minha esposa com um pouco de que ela já viveu, um pouco de sabedoria que ela teve, um pouco de experiência de vida constante comigo, mas é o louvor. Mas agora a palavra, pastor, ela é fonte irrefutável. O que você abrir, Deus fala. O que você perguntar, Ele responde. E continuando aqui, eu já estou terminando. E Saulo se levantou e a seu rosto abriu os seus olhos e não viu nada. E guiado pela mão direita foi conduzido a Damasco. E teve 3 dias sem ver, pastora, e sem comer nada. Está aqui. 3 dias. Por quê? Porque precisava de libertação. Deus jamais vai deixar uma pessoa ser como ela entrou, errada, e continuar errado. Não. Quem é convertido no falar, você já vê a sua conversão. As suas expressões. É claro que personalidade é caráter. Vamos mudar as coisas aqui. Por quê? Porque personalidade é uma coisa, caráter é outra completamente diferente. Qual que é o caráter, pastor Paulo? Quem roubava não rouba mais. Quem furtava não furta mais. Isso é caráter. Isso Deus pode mudar. Personalidade. Ele não mudou. Ele não conseguiu mudar a personalidade dele. Ele não conseguiu. Pedro era um dos maiores discípulos que ele tinha, mas era bocudo, explosivo, e não levava mais a flor para casa. Jesus conversou muito com Pedro, trabalhou, mas não teve jeito. Pedro era complicado, mas era crente. Era crente. Era um homem difícil, mas era crente. Era um homem que não tinha papo na língua, mas não negava Jesus. Aonde ele estava, ele falava de Jesus. Aonde ele ia, ele falava de Cristo. Onde ele via algo de errado, ele falava, não tem Jesus aí não. É mentira, isso aí não é Deus não. Pedro era assim. E Jesus falava, Pedro, tem coisa que não é assim. Para mim é assim. Para mim é. Foi um dos discípulos mais difíceis de Jesus. Mas deixa eu dizer aqui. Pedro, aonde ele passava, a sombra dele curava. Pedro foi o único discípulo da Bíblia que andou sobre as águas. Aleluia, Jesus. Pedro foi o único da Bíblia que na época do Pentecoste foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi Pedro. Você vai querer dizer? A tua personalidade não interfere na tua vida espiritual. Agora o caráter interfere. Aleluia. Eu vou embora, pastor, errado. Por quê? Pastor, eu sou desse jeito, eu sou bravo. Você tem que ser crente. É isso. Não pode ser mau caráter. Passar cheque sem fundo, comprar sem pagar, dever os outros, bater na tua porta. Você querer comprar sem você ter dinheiro para pagar. Aí se chama mau caráter, ludibriar, dar o rodo. Agora, personalidade explosiva, isso aí, meu irmão, é só coração. Nem eu, todo dia. Meu Deus, como é que é? Eu quero levantar aqui o Pedrão, tudo eu. É todo dia, é constante. Às vezes eu estou numa reunião na empresa lá, ninguém fala, só fala eu abro minha câmera lá. Olha, eu quero falar aqui. A minha diretora fica com
Meu Deus, o que ele vai falar? Fala, é muita cobrança. Quem está na rua sou eu, sei o que eu estou passando. Vocês ficam aí sentados no ar-condicionado, vocês não vão para a rua comigo. Vão trabalhar comigo. Vocês veem como é que funciona os mercados aí. Tudo obstruído, estoque obstruído, o diretor chutando a gente passar o dia inteiro tomando café com o cara, o cara baixar o vale para nós, promotor que vai trabalhar, testado de noite, gente que fica com dor de barriga. Vocês não vão comigo. Mas os caras falam assim, não, a gente entende. A gente entende. E o pastor fala para mim, pastor Walter, errado você não está. Esse é o jeito que você traz. Aleluia. Vem, adorador aqui. Vem. Eu sou pastor, eu sei, mas quando eu vejo, não, eu sei, meu filho. Eu fico atrás de você, percebendo, ajuda. Às vezes é a nossa personalidade. Diz que eu não luto, pastor, eu luto. A minha filha sabe disso. Às vezes eu saio, vamos na casa dela e falo, eu preciso ir tomar um café para desabafar. Fala, pai, pai. Aí ela fala, pai, não é assim, pai. Ela já vai logo na jugular, a qualquer hora você vai infartar. De jeito não teu, pai, qualquer hora Deus vai te levar. Eu falo, filho, vai devagar, não fala assim. Aí ela fala, vai desse caminho aqui, pai, ó. Vai com calma, chegar lá, você conversa, com toda educação, pai. Você começa a falar, a pessoa pensa que vai bater. Aleluia. Vem para comigo, nós finalizar aqui, para preparar a herança. Diz o contexto aqui, pastor, que além da nossa Senhora como chamado Ananias. Diz que Ananias, pastor, só para me finalizar, que olha para Jesus e fala assim, por que Saulo? Por que Saulo? Não é isso que fala aqui. Eu estou contextualizando. Por que Saulo? Diz que eu já tinha um negócio para ele, né? Preparado. Mas Ananias não aceita isso. Fala, por que ele? O cara perseguidor de cristão. O cara que não gostava de crente, nunca gostou de ti, Jesus. Por que ele? Por que ele? Irmão, vai ter coisa que a pessoa pode não gostar de você. Pode vir com a tua cara. O teu jeito pode ser que não agrade. Mas o que Deus tem na sua vida é diferente de qualquer pessoa, meu irmão. Quem acredita em promessa, levanta a mão para dar glória comigo. Só quem acredita em promessa, pelo amor de Deus. É que com você. Essa água para mim, chique, né? Porque tem coisa que as pessoas não vão aceitar, mas é com você, pastor. E Ananias não aceitava por quê? Porque a gente sabe a história de Saulo. Perseguia Jesus sem Jesus fazer nada. Queria matar cristãos no meio do caminho. Ele falava que se ele encontrasse, ele ia decepar. Se eu encontrar cristão, eu vou matar. Ele disse isso com ele. O pecado acabava tanto com a vida de Saulo que ele não tinha tempo nem para pensar. E no meio do caminho, quando Deus fala isso para ele, é muito forte. Porque Saulo se levantou e ninguém viu quando ele se levantou. Diz que ele não sentia nem o chão. Essa é a quarta coisa que eu quero falar. Quando Deus te conduz, você não precisa preocupar para onde você vai, Ele sabe. Ele sabe. Jesus, para onde eu vou? Deixa eu que te levo. Eu sei onde você vai. Era muito forte, diz que ninguém viu nada. Quinto ponto. A cegueira dos olhos. Era para ele saber e deixar de ser conduzido por si próprio, mas ser conduzido por Deus. Por 3 dias que ele ficou sem comer, sem beber por uma razão. Ele precisava se purificar e se limpar do próprio pecado, de si próprio. As condições espirituais dele feriam até ele mesmo. Eu vou finalizar aqui. Eu digo sempre uma coisa para mim, pastor. É quem está ferido não pode ninguém. Primeiro precisa segurar. Não adianta você querer curar pessoas que você já fez. Você primeiro precisa se curar. Não dá para pedir se você não está pronto, você ainda está machucado. Você precisa deixar a cura para você, é igual relacionamento. Se você não se curar, você não consegue virar a página, você vai estar sempre jogando na cara. Mas você também fez isso comigo. Aí você também fez aquilo lá. E você também aqui fez aquele dia que não se curou. A vida está leve. Desde sem comer, sem ver, aprende mesmo purificar por dentro a sua própria alma. E às vezes a gente precisa desse tempo para nós. Quietinho, só falando com Deus.
se reservando de situações e momentos. Para quê, pastor Val? Para ser curado. Para sair para a batalha, para a luta. Eu sei que pode ser, irmãos, que não era a palavra que vocês queriam, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu falei com Deus. Eu disse para ele, Jesus, não é essa a palavra. Porque a palavra é Jó. Eu sou, mas eu tenho a palavra de salvo. E é salvo que você vai pegar. Pode ser que não é isso. Quero que você me perdoe. Mas foi isso que Deus falou comigo. Quando eu pisei na porta da sua, eu já te falei. Não tenta mudar. Eu abri ali, fiquei contornando e tal, não sei o quê. Deus falou, não, é salvo. Eu estou pregando isso porque eu tenho pessoas espirituais aqui hoje. Glória a Deus. Você sabe que precisava escutar isso. Glória a Deus. Não é que Deus abandonou o teu chamado. É que às vezes a ferida continua aberta. E precisa ser cicatrizada. Não é que Deus não quer cicatrizar, é você que não deixa de cicatrizar. A gente pode continuar lendo o livro, a gente precisa virar a página. E virar a página. E às vezes não é fácil. Porque nunca foi fácil para mim também. Às vezes eu sou tão orgulhoso que aí Deus me pega na madrugada e fala, levanta. Então você falou que você participou de reunião, você fez tudo agora, eu quero falar com você agora, de madrugada. Que dia não dá para você falar comigo? Então você vai ter que falar à noite. Os 3 dias, sem comer e sem ver, Deus precisava falar com ele. Então ele precisava desse tempo de oração na casa de Judas. O livro vai falar que quando Ananias entra dentro da casa de Judas, Saul está de joelho. E a Bíblia ensina que o joelho significa humilhação. Estender a mão, sinal de receber. Por isso que sempre nós nos colocamos de joelho para falar com Ele. E você pode ter certeza, sempre que você fica de joelho, Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. Por quê? Porque é o joelho que faz a diferença. É o joelho que abre porta onde não tem porta. O joelho traz cura. É o joelho que muda a história do mundo sempre da bênção. Vem cá para nós finalizar, está tudo pronto, tá? Disse o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, versículo 11, e pergunta na casa de Judas, porque estará um homem de tarde chamado Saulo, pois esse homem estará orando. Deixa eu dizer para me finalizar aqui e último, e aí eu vou embora. Você nunca vai vencer nada na tua vida se não for com oração. Você precisa orar. Você não decide nada sem oração. Por quê, pastor? Porque se você não, você está decidindo sozinho. E Deus não está nessa. É a oração. Eu sou fruto de oração. Eu saí do crime por causa das orações dela. Eu consegui ser liberto das drogas porque ela orou. Deus abriu uma porta porque eu orava por mim. Eu fui batizado no Espírito Santo porque o meu líder orou. Eu prego a palavra, mas primeiro eu oro. Essa igreja aqui é fruto de oração. Levanta a mão para orar, pelo amor de Deus. É oração. Ela muda história, ela converte homem bravo para o dom. Ela tira a faca do revólver do criminoso e carrega a Bíblia. Ela tira o executivo e põe o morador de rua na cadeira. É oração. E diz aqui que precisou das orações. No exame viu que um homem entrando chamado Ananias põe a mão sobre ele e tocou. E ele voltou a Ananias, quando entra, vê Saulo ali, ele põe a mão nele, ele olha e voltou a visão. Ali nesse momento, diz o contexto, que não era Saulo, era Paulo. E respondeu Ananias, o Senhor que nunca ouviu você desse homem. Quantos mais tem feito em Jerusalém? Aqui ele tem poder dos principados sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse por ele, Senhor, vai. Foi o que eu falei no começo. Porque é para mim um vaso escolhido. Eu estou querendo dizer, tudo bem, você pode não gostar.
Você pode até achar que ele é problemático, eu sei. Você pode até achar que é difícil lidar com ele, eu também sei. Mas o tempo que ele ficou todo esse tempo aí orando, que ele ficou cego, ficou sem comer, foi o tempo que eu comecei a converter. Tudo isso você passa e você vive, porque você é um vaso escolhido. Eu também passo por tudo isso. Tem lugares, pastoristas, que as pessoas não gostam desse modo que eu prego. Não convida mais. Fala, não tem problema. Mas tem lugares que eu volto constantemente. Porque o poder está na palavra. Se ela não fizer, não será nada fácil. Você pode ir lá, tomar café, levar bolinho na casa dela, fazer bolinho de chuva. Você pode fazer tudo. Se não for a palavra nada muda. É a palavra. É a palavra. Deixa eu ir embora. A própria que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel. Paulo era escolhido, o objetivo de Cristo não era perder ele de qualquer maneira. Era muito rápido o posicionamento que Deus tinha sobre a vida dele. Porque ele já era escolhido, um vaso de honra mesmo na mão de Deus. E escolhido não tem isso? Ele é instrumento, ele não é empregado. É um instrumento, é diferente. Você é empregado de Deus? Não. Você é instrumento de Deus. Você é vaso de honra. E esse é o que eu estava falando agora. Não é para entrar nesse vaso, mas não vai dar tempo. Você é vaso de honra. Ah, não estou aqui para ser mandado. Não, você está aqui para servir. É diferente. Por quê? Porque quem não serve nunca vai ser servido. Como assim, pastor Paulo? Primeiro você serve, depois você ser servido. Eu disse ontem numa igreja pregando: você nasceu para dar fruto. A árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Você nasceu para dar fruto e para servir. Vem cá, meus lábios. Glória a Deus. Tem crente aqui ainda? Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Tem algum microfone bom como esse aqui, pastor? Tem? Aqui está chique, né, pastor? Tem uns 10 microfones aqui. Está alto nível aqui, né? Está alto nível aqui o negócio, né? É Deus. Onde Deus está, algo acontece. Você vê? Vamos colocar aqui pé só para circular o sangue um pouquinho, coisa rápida. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Louvado seja Deus. Vamos adorar Ele? Deus é bom, todo tempo Ele é bom. Vamos adorar? Pode soltar, deixa Deus te usar. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você. Um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Eu sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te encontrar.
Senhor Jesus. Prepara as cadeiras, senão não vai caber. Deus tem aqui porque eu desejo no teu coração. E tudo que tu me pediste, de joelho, tenho eu feito nesse lugar. Diz o Senhor Jesus. Levanta a mão essa parte aqui, as pessoas comigo, Jesus. Senhor de Amélia, levanta a mão. Deus está entrando na tua casa. E está colocando paz no coração. Quem é essa senhora que está do teu lado aqui? Deus está entrando na vida de vocês, filho. Viu? Não desiste não, porque é a tua família é do Senhor. Tá bom? Eu vou dizer para você saber que é Deus que fala no teu coração. Aquilo que Deus une, o diabo não separa. Glória a Deus. Tá bom? Você deve saber por que Deus está dizendo isso. Glória a Deus. Deus uniu, então o diabo não vai separar. Deus só junta e não separa. Deus tem coisa grande na vida de vocês. Eu nunca vi você, mas Deus falou para mim, quando eu continuar pregando, diga para o meu filho que eu vou entrar na casa dele e vou colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Tem coisa boa aqui nesse lugar. Tem coisa grande aqui nesse lugar. Você é pedra preciosa e Deus não vai abrir mão de você. Aconteça o que acontecer, para tu saber que é Deus. Esqueça o que passou e vive hoje o novo de Deus. Não fique tranquila, porque a cada um que machucou e feriu a tua alma, Deus vai tratar com cada um e vai colocar nas tuas mãos e vai te mostrar que Ele é Deus. É a tua modificação, a tua transformação que vai derrubar o queixo do teu inimigo, diz o Senhor Jesus. Está pronto? Nós já não voltamos mais. Tem crente aqui ainda, você foi embora? Vamos adorar, ainda vai dar tempo de ver o fantástico. Solta a bolacha aí. Deixa eu ver o teu carro. Que vontade de Espírito Santo de Deus. Tem coisa boa aqui. Tem adorador aí? Coisa boa, coisa rara. Deus ainda quer. Deus ainda quer trabalhar um pouquinho mais. Vale a pena, não é segunda, vale a pena. Eu te
A igreja vai orando, me ajude, vai orando. Tem alguém aqui que se afastou da igreja? Cadê você que se afastou dos braços de Cristo? A igreja vai orando, vai orando. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Vem cá. Eu quero orar por você, eu quero te ajudar em oração. Mas está na hora de você sair daqui com o Pai, de mão dadas com o Pai. Ter uma nova transformação de vida. As portas que estavam fechadas precisam ser abertas para você. Cadê você que se afastou? Cadê você que ainda não aceitou? Está em cima do muro? Você veio hoje? Se você estiver aqui nessa noite, eu quero orar por você. Dê um sinal com a tua mão. A igreja está orando por você. Tem um povo aqui que ora pela tua vida. Mas tem decisões que Deus não pode fazer, a não ser você. Agora, quando você dá para ele a rivalidade, aí ele pode entrar e mudar a história. Cadê? Tem alguém aqui? Se não tem, eu não quero me estender mais. Eu quero somente agradecer a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Eu quero te aqui soltar uma palavra. Que você tenha uma semana abençoada de muita vitória em Cristo. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que todas as portas que estiverem fechadas vão se abrir em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu devolver o microfone aqui para o nosso pastor Luiz, eu trago uma coisa aqui, em todos os lugares que eu vou, que é a nossa trufa abençoada. Não é coisa do céu, pastor, é coisa de crente, pastor. Eu até falei para os crentes que podem largar o manjaro e falar, ó, passa lá e pega a trufa que ela muda a história. Eu vou para lá no fundo, eu quero que você, eu quero abençoar a tua casa. Pastor, mas eu não estou comprando. Mas quando você leva lá para casa, ela abençoa a tua casa. Você não sabe, depois você vai me contar. Amém, igreja? Amém. A irmã acabou de falar aqui agora que é dano que se recebe. Como é que eu quero ser abençoado se eu não quero ajudar ninguém? Eu sei que quer te ajudar, mas com que afinidade você quer ajudar quem precisa? Né? Igreja, obrigado por me receber. Por receber a minha nação, a minha casa. A minha negrada, você viu? Não dá para mandar esquecer minha Barbie preta. Eu falo que era minha Barbie preta. Você fala assim, pastor, por quê? Porque era minha Barbie preta. Não tem Barbie preta, eu vou ter Barbie preta. A minha nação, irmãos, a minha filha sempre louvou, pastor. Quando eu não era cometido, ela ia na porta da igreja e na igreja o pastor falava, vai estar lá na porta, usando droga, mas ele vai pegar. Ele vai pegar e eu vou louvar a Deus. E a vida dela, a infância dela inteira foi assim. Ele escreveu no papelzinho, pastor, meu pai está aí na porta. Mas ele vai pregar. Ele vai ser liberto e eu vou louvar a Deus. Aplauda o nome dele. Aplauda. Graças a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Eu creio na transformação. Quanto mais oração, mais poder. O mover do Senhor é grande. A palavra do Senhor lá em João 15:7 diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será concedido, e vos será feito. Eu creio que a sua oração, o seu pedido chegou no trono da graça, e Deus vai entrar nessa grande providência e vai alegrar muito o teu coração em nome de Jesus, amém? Quando você for para a sua casa, você possa passar ali e abençoar, semear no ministério do pastor Walter, que é uma bênção que tem levado a mensagem da cruz dos quatro cantos, né? E hoje recebendo essa palavra de libertação, de cura, de salvação, né? De transformação, graças a Deus por isso. E é o Espírito Santo de Deus que convence, né? O homem do erro e do pecado. Eu creio, em nome de Jesus. Sempre só não tem algum recado? A terça-feira, culto de oração. Fala para o seu irmão, é culto de oração, meu irmão. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, papai, adorando, glorificando, bendizendo o teu santo nome, aprendendo a tua verdade, a tua palavra, porque a tua palavra diz
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, nós vamos para o nosso lar crendo, e o Senhor que começou essa grande obra, o Senhor é fiel, o Senhor é justo assim, para poder cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todo o povo de Deus diz amém. Aplaude ao Senhor. Amado, não sai daqui sem cumprimentar 50